Queridos irmãos, na discussão de Jesus com os judeus, neste capítulo 8 do Evangelho de São João, Jesus agora fala que é maior do que Abraão. Antes que Abraão fosse, eu sou. E sobre Abraão ele também disse que viu o seu dia e exultou de alegria. Vamos meditar então sobre o testemunho de Abraão, chamado nosso pai da fé. De fato, Deus prometeu a ele no livro de Gênesis que seria pai de uma multidão de nações. E a igreja, desde os primeiros dias, entendeu que essa multidão de nações não seria genealogia biológica, mas, sobretudo, genealogia da fé. Abraão é pai de uma multidão de nações porque é pai da fé de uma multidão de nações. Escutemos a reflexão que São João Crisóstomo, importante bispo da igreja do século V, refletiu sobre Abraão e o seu testemunho como rei, sacerdote e profeta. Ouçamos. Dize-me então, o que faltava na fortaleza de Abraão? Acaso previa o que havia de acontecer? Captava por algum artifício a benignidade de Deus? Era profeta, mas um profeta não conhece todas as coisas. De resto, a imolação teria sido supérflua e indigna de Deus. Se fosse conveniente dar a conhecer a Abraão que Deus é bastante poderoso para ressuscitar os mortos, muito mais ele o teria entendido diante da admirável concepção de Sara, ou melhor, mesmo antes desta, por causa de sua fé. Tu, contudo, não apenas admires, mas ainda imita esse justo. Procura possar-te de maneira semelhante do timão da obediência e da fortaleza. Não me digas apenas que ele levantou o altar e preparou a lenha, mas recorda-te da palavra do menino e considera quantos regimentos de exércitos o atacavam, incutindo-lhe pavor ao ouvir o menino dizer: Pai, onde está a vítima? Imagina então quantos pensamentos o abalaram, armados não de ferro, mas de lanças de fogo que de todos os lados o pungiam e feriam. Pois se ainda agora muitos, apesar de não serem pais, haveriam de se condoer e lacrimejar se não conhecessem o resultado final, ou antes, vejo a muitos lacrimejantes, embora o saibam, que tormento atacaria sem dúvida o progenitor já velho que educara esse filho único, que possuía tantas qualidades e que ele via e ouvia, mas que logo devia ser imolado. Que prudência de palavras, que suave interrogação. Quem atuava então? Acaso o diabo a instigar a natureza? Absolutamente não. Ao contrário, era Deus, a fim de mais pôr à prova a alma de ouro daquele justo. Por que o menino pergunta? Certamente não foi inutilmente, por curiosidade, mas porque estava ansioso a respeito das circunstâncias. Refletia que, se o pai não quisesse torná-lo participante do que ia fazer, não teria deixado os servos embaixo e levado somente a ele consigo. Por isso, finalmente interroga quando estavam sozinhos, e ninguém podia ouvir o que diziam. Tão grande era a prudência do menino. Todos vós, homens e mulheres, não vos entusiasmais? Não gostaria cada um de vós de abraçar espiritualmente aquele menino, beijá-lo, admirar sua prudência, respeitar sua piedade, pela qual, ao ser amarrado e depositado sobre o lenho, não teve medo, não pulou, não acusou o pai cheio de furor, e na verdade foi amarrado, carregado e colocado no altar, e tudo suportou em silêncio, como cordeiro, ou antes, como o Senhor de todos nós. Na verdade, ele imitava a mansidão daquele de quem ele era uma figura. Como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Isaías 53, 7. E como do altar Isaque se dirigiu ao Pai, também Cristo disse da cruz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Que resposta deu o patriarca? É Deus quem proverá a vítima para o holocausto, meu filho. Em seguida, ao ouvir o nome de Deus, o menino não acrescentou palavra, nem perguntou curiosamente, a tal ponto era sensato, apesar de estar na flor da idade. Vês quantos exércitos superou este rei, quantas guerras declaradas? Nem os bárbaros que frequentemente agrediram a Jerusalém foram tão terríveis quanto estes pensamentos que o cercavam de todos os lados, e, no entanto, a todos venceu.
Queres também ver que era sacerdote? Não está diante do exemplo? Pois, se o contemplares assegurar o fogo, o gládio, de pé diante do altar, por que hás de duvidar do sacerdócio? Se queres ver também a vítima, hás de encontrar duas. Pois ofereceu o filho, ofereceu o cordeiro, ou, para ser mais exato, sobretudo, a própria vontade. Ora, pelo sangue do cordeiro santificou a mão, pela imolação do filho, contudo, a alma. Queres ver também o profeta? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria, disse o Senhor. Até aqui, a citação de São João Crisóstomo. Dai-nos, Senhor, a mesma fé de Abraão, que nós sejamos fiéis a Deus no momento da provação e exultemos pela fé que nos mostra aquele dia em que todas as promessas serão cumpridas. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se eu tivesse a mesma fé que motivou o pai Abraão, a mesma fé dos patriarcas e dos profetas de Israel, eu falaria mais com Deus. E se eu falasse mais com Deus, igual Jesus e sua mãe, e se eu levasse esses mistérios guardados no meu coração, eu viveria bem melhor. Foi por ter fé que Abraão tornou-se pai de multidão. Foi por ter fé que tanta gente viu florescer sua semente. E contra toda a esperança esperou. Pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. Tivesse fé. E se eu tivesse fé, o mundo moraria ao meu redor. Fé que Abraão tornou-se pai de multidão. Foi por ter fé que tanta gente viu florescer sua semente. E contra toda a esperança esperou. Pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. E se eu tivesse fé? E se eu tivesse fé?
daria